Vamos lá. Agora vamos continuar lendo o livro Mal-Estar na Civilização. Vamos continuar aqui. Contrariando o testemunho dos sentidos, o enamorado afirma que eu e tu são um e está preparado para agir como se assim fosse. Algo que pode ser temporariamente abolido por uma função fisiológica também poderá ser transtornado por processos mórbidos. Então, a gente estava falando sobre a questão da fonte da religiosidade. Que ele falou que o amigo dele propôs a ideia de que a fonte da religiosidade, essa busca pela religiosidade, viria desse sentimento de todo, oceânico, que todo mundo pertence à mesma coisa, nós fazemos parte de uma coisa só, de um todo. E ele começa a discorrer falando que ele não concorda com isso, porque a descoberta da unidade do eu diferente do outro, fora do outro, já prova que isso não é verdadeiro, que não existe isso. Aí ele tá falando assim, contrariando o testemunho dos sentidos, o enamorado que afirma que o eu e o tu são um só, está preparado para agir como se fosse algo que pode ser temporariamente abolido por uma função fisiológica. Fisiologicamente, a gente já sabe que nós somos seres diferentes, nós somos pessoas diferentes. Também poderá ser transtornado por processos mórbidos. A patologia nos apresenta um grande número de estados em que a delimitação do eu ante o mundo externo se torna problemática, ou os limites são traçados incorretamente. Casos em que partes do próprio corpo e componentes da própria vida psíquica, percepções, pensamentos, afetos, nos surgem como alheios e não pertencentes ao eu. Então ele está falando o seguinte, tentando explicar que essa questão que delimita do eu ao mundo exterior, mostrando que existe um eu, existe eu fora do mundo, entende? Gente, isso é muito complexo, viu? Como eu falei, é só para os fortes. Tô tentando ser forte. Mas você tentar entender que nós não fazemos parte de um todo, que nós somos individuais, cada um é uma coisa, nós não somos parte de um todo. Ele está falando que existem várias coisas que fazem essa delimitação entre o meu eu e o mundo. O próprio corpo mesmo, você já observa essa delimitação. Os componentes da própria vida psíquica, as percepções, pensamentos, afetos, nos surgem como alheios e não pertencentes ao eu. Outros em que se atribui ao mundo externo o que evidentemente surgiu no eu e deveria ser reconhecido por ele. Então, muitas coisas na nossa psique mesmo, a gente percebe que são coisas que vieram do mundo exterior, que nós aprendemos, e coisas que saíram da nossa própria mente, que nós entendemos o mundo. Então, a gente consegue perceber que nós não fazemos parte desse todo, que somos indivíduos, cada indivíduo particularmente, contrariando a ideia de que a fonte da religiosidade seria o todo, como se nós fizéssemos parte de uma coisa só. É complexo isso, né? Evidentemente surgiu no eu e deveria ser conhecido por ele. Logo também, o sentimento do eu está sujeito a transtornos e as fronteiras do eu não são permanentes. O sentimento do eu está sujeito a transtornos e as fronteiras do eu não são permanentes. Prosseguindo na reflexão, vemos que esse sentimento do eu que tem o adulto não pode ter sido o mesmo desde o princípio. Deve ter passado por uma evolução que compreensivelmente não pode ser demonstrada,
mas que podemos construir um certo grau de probabilidade. Então, para a gente entender essas delimitações desse sentimento de que eu sou um indivíduo, essa ideia de que eu sou um ser fora do mundo, ou seja, eu não faço parte do todo. Existe uma ideia que chama panteísmo. O panteísmo é uma ideia de que tudo é Deus, Deus é tudo. Então, essa ideia de que nós fazemos parte de um todo, ele está dizendo que isso, a ideia do eu, de eu me reconhecer como um indivíduo fora desse mundo, ou seja, independente desse mundo, isso passou por várias evoluções, isso veio com o tempo. Aí ele tenta explicar isso, como que um bebezinho começou a se enxergar como um ente, como uma pessoa, como um indivíduo. Porque quando ele nasceu, ele não sabia que ele era um ser individual. Ele achava que ele fazia parte desse todo. O bebê lactante ainda não se separa do eu de um mundo exterior, como fonte das sensações que lhe sobrevêm. Aprende a fazê-lo aos poucos. Então ele aprende que ele é uma pessoa aos poucos. No início ele acha que ele faz parte desse todo, que tudo era uma extensão dele e ele era uma extensão de tudo. Aos pouquinhos ele começou a perceber, o bebezinho começa a perceber que ele é um indivíduo. A resposta, ele fala assim, o bebê lactante ainda não se separa do seu eu de um mundo exterior como fonte das sensações que lhe sobrevêm. Aprende a fazê-lo aos poucos, em resposta a estímulos diversos. Deve impressioná-lo muito em várias fontes de excitação, em que depois de reconhecerá órgãos de seu corpo, possam enviar-lhe sensações a qualquer momento, enquanto outras, entre elas a mais desejada, o peito materno, furtam-se temporariamente a ele e são trazidas apenas por um grito requisitando ajuda. Então, o Freud, gente, ele trabalha muito com essa ideia do prazer, como se nós fôssemos movidos por esse prazer. A busca do prazer, não necessariamente um prazer sexual, mas ele fala que temos várias fases. A fase oral, a fase anal, a fase sexual. Mas que o prazer em si não é um prazer sexual, mas aquilo que faz o bebê buscar o alimento, a satisfação do seu desejo, é em busca de um prazer. Então ele está falando aqui que ele começa a perceber que ele é um ser fora do mundo, ou seja, que ele não está, né, tudo faz parte dele, quando ele percebe que aquilo que ele mais quer, que é o leite materno, para ele ter, ele precisa de chorar, ele precisa de fazer alguma coisa para ele ter aquilo. Então ele não tem as coisas só porque ele quer, mas ele tem que buscar aquilo. Então ele começa a ter essa percepção de que ele está fora desse mundo, ou seja, ele não é parte do mundo. O mundo não faz parte dele, entende? É mais ou menos, é muito doido isso. Ele começa a entender-se como um indivíduo e não como parte desse todo. Sensações a qualquer momento. É assim que ao eu se contrapõe inicialmente um objeto, como algo que se acha fora e somente através de uma ação particular é obrigado a aparecer. Um outro incentivo para que o eu se desprenda da massa de sensações, para que reconheça um fora, um mundo exterior, é dado pelas frequentes, variadas, inevitáveis sensações de dor e desprazer, que em sua ilimitada vigência, o princípio do prazer busca eliminar e evitar. Então ele começa a perceber que ele é um ser fora do mundo exterior quando ele começa a ter as sensações ruins, quando ele começa a ter essas dores, os desprazeres. Então ele começa a perceber que o mundo não faz parte dele, ele não faz parte do mundo, que ele é um indivíduo. Surge a tendência de isolar do eu tudo o que pode se tornar fonte de tal prazer.
a jogar isso para fora, formando um puro eu de prazer, ao qual se opõe um desconhecido ameaçador fora. Então, quando ele começa a entender que existe algo fora dele, ele começa a ter essa como se diz, isso ser algo ameaçador, assustador. O que é isso que não sou eu? Porque no início eu achava que tudo fazia parte de mim. Agora eu sei que existe uma outra pessoa além de mim. Existem outras pessoas, outras coisas além de mim. As fronteiras desse primitivo eu de prazer não podem escapar à retificação mediante a experiência. Algumas coisas a que não se gostaria de renunciar por darem prazer não são eu, são objeto. E alguns tormentos que se pretende expulsar revelam-se como inseparáveis do eu, na procedência interna. Espera só um pouquinho, gente, já volto. Continuando, onde que eu parei aqui, gente? Tá falando sobre a criança, né? Como que ela começa a perceber, porque a criança até então ela acredita, ela nasce acreditando que ela faz parte do todo e tudo faz parte dela. Mas chega um ponto que ela começa a perceber que ela é um indivíduo fora do todo. Então essa sensação esse sentimento oceânico que ele fala que poderia ser a fonte da busca da religiosidade, que é você ser pertencente de um todo e tudo fazer parte, Freud começa a dizer que isso é um sentimento infantil, que a criança que quando nasce é que ela tem esse sentimento de ser parte de um todo, que aos pouquinhos ela começa a perceber as delimitações de que ela não é esse todo e esse todo não é ela. Então ele está explicando isso aqui. Quando ela começa a perceber, ter essas angústias, essas suas necessidades não atendidas imediatamente, que ela começa a perceber que ela não é parte de um todo, que ela é um indivíduo fora disso. É desse modo, então, que o eu se desliga do mundo exterior. Então, a partir esses desprazeres que a criança começa a experimentar, ela começa a se desligar desse todo, entender que ela não faz parte do todo, que o mundo não está girando em torno dela, que ela é um ser, que ela é um indivíduo particular. Ou mais corretamente, no início, o eu abarca tudo. Depois separa de si o mundo exterior. Então ele começa a entender que o mundo exterior não é parte dele. Nosso atual sentimento do eu é, portanto, apenas um vestígio atrofiado de um sentimento muito mais abrangente. Então ele está querendo dizer o seguinte, que esse sentimento do eu, do nosso eu, ele parte de coisas, de várias coisas que nós começamos a perceber que nós somos um indivíduo particular. Então, a premissa, a ideia de Freud aqui é mostrar que essa ideia do sentimento oceânico, esse sentimento de ser pertencente de um todo e tudo é uma coisa só, que isso não é real, não é realmente essa fonte da religiosidade, que isso é um sentimento infantil, um sentimento que a gente busca reviver da infância por não aceitar esse desligamento do nosso eu com o mundo. Você já ouviu aquela frase que fala assim, o mundo não gira em torno de mim? É como se a criancinha, o nenenzinho, achasse que o mundo gira em torno dele, que tudo existe para servi-lo, para satisfazê-lo. Então, quando essa criança não amadurece completamente esse eu, essa ideia do eu fora do mundo, que o mundo não existe por minha causa, ele é obrigado a se encaixar nesse sistema de que você não é o centro do mundo. Então, isso é a partir das dores e dos desprazeres que ele tem. Essa busca por se achar pertencente, fazendo parte do eu, do todo, que é a religião, que é o que ele está falando, viu, gente? É o que ele fala. O mundo
seria uma busca infantil de ter os seus desejos realizados, satisfeitos e que tudo girasse em torno de mim. Sim, todo abrangente, que correspondia a uma mais íntima ligação do eu com o mundo em torno. Se é lícito supormos que a esse primário sentimento do eu foi conservado na vida psíquica de muitos homens, em medida maior ou menor, então ele ficaria ao lado do mais estreito e mais nitidamente limitado sentimento do eu da época madura, como uma espécie de contraparte dele, e os seus conteúdos ideativos seriam justamente os da ausência de limites e da ligação com o todo, os mesmos com o meu amigo, ilustra o sentimento oceânico, mas temos o direito de supor a sobrevivência do que é original junto ao que vem depois, que se originou dele? Sem dúvida. Algo assim não é estranho no âmbito psíquico, e tão pouco em outras áreas. Com relação aos animais, mantemos a hipótese de que as espécies mais evoluídas procederam das mais baixas. No entanto, ainda hoje, todas as formas simples da vida se acham presentes. Os grandes sáurios se extinguiram e deram lugar aos mamíferos, mas um autêntico representante daquela família, o crocodilo, ainda vive entre nós. A analogia pode parecer remota e padece também do fato de que as espécies inferiores sobreviventes não serem as verdadeiras ancestrais das mais evoluídas de hoje. Em geral, os elos intermediários se extinguiram ou são conhecidos apenas em reconstituição. Já no âmbito psíquico, é tão frequente a conservação do primitivo junto àquilo transformado que dele nasceu, que não é preciso desmontá-lo mediante exemplos. Via de regra, isso ocorre em consequência de uma cisão no desenvolvimento. Parte de uma atitude de que o impulso instintual permaneceu inalterada, enquanto o outro continuou se desenvolvendo. Então aqui claramente a gente percebe que ele acreditava na teoria da evolução. Ele fala sobre a evolução das espécies e ele faz uma analogia, assim, comparando esse desenvolvimento, essa evolução das espécies com essa evolução psíquica. Com isso, tocamos no problema mais geral da conservação no psíquico, que quase não foi trabalhado, mas é tão importante e atraente que nos permite lhe conceder um momento de atenção, embora a ocasião não pareça justificá-lo. Desde que superamos o erro de achar que nosso habitual esquecimento significa uma destruição do traço mnemônico, tendemos à suposição contrária de que na vida psíquica nada que uma vez se formou pode acabar, de que tudo é preservado de alguma maneira e pode ser trazido novamente à luz em circunstâncias adequadas, mediante uma regressão de largo alcance, por exemplo. Vamos tentar aprender o que esta suposição envolve, por meio de um símile de uma outra área. Tomemos como exemplo a evolução da cidade eterna. Os historiadores ensinam que a mais antiga Roma foi a Roma Quadrata, um povoamento rodeado de cerca do Monte Palatino. Seguiu-se então a fase do Septimonte, uma federação das colônias sobre os respectivos montes. Depois a cidade, que foi cercada pelo muro. Tá acabando, gente. Vou fazer no outro vídeo, eu explico isso aqui, tá bom?